Terá realmente o Snyderverse de volta? Ora, uma das coisas mais faladas desde que a Netflix anunciou que comprou a Warner Brothers, um dos temas mais badalados pela internet é o regresso do Snyderverse do Zack Snyder, trazendo de volta o Henry Cavill como Superman e até mesmo o Ben Affleck como o Batman desse respectivo universo. Tudo isso porque o fandom, principalmente mais na parte que apoia o Snyder, especula se realmente vamos ter a conclusão desta história da visão do Snyder na plataforma da Netflix, uma vez que agora, se o negócio realmente se confirmar, vão ter todos os direitos à marca da DC. Mas será mesmo isso que poderá acontecer? É isso que vamos nos especular neste vídeo sobre tudo o que sabemos até o momento, desde a compra da Netflix até mesmo ao regresso do Snyder para o leme da DC. E se realmente isso é plausível ou não, nesta nova fase em que até existe um estúdio próprio para a DC Studios, que tem à frente James Gunn e o Peter Safran. Com isso, olá a todos e bem-vindos ao Tretos do Chrome, eu sou o Paulo, e se não por aqui neste canal abordo tudo desde DC, Marvel, Star Wars e por aí fora. Se gostas de conteúdo geek, vai desde já arrebentando aí com esse botãozinho do like e subscrevendo o canal para não perder vídeos no futuro. Ora, o que é que se passa? Nos últimos meses, a Warner Brothers basicamente foi a leilão para a venda da própria empresa, e com isso apareceram vários candidatos, sendo que a Netflix é o que está neste momento à frente, e até já foi anunciado que conseguiram adquirir a Warner Brothers por cerca de 82 milhões. Contudo, ainda não é algo definido, porque entretanto a Paramount também fez um takeover, digamos assim, e lançou uma proposta de 108 milhões. Insano, não é? E porquê é que isso é importante? Porque realmente, ou seja, a Netflix tinha um contrato com o Zack Snyder para produzir conteúdo, incluindo os mais recentes filmes que ele fez do Rebel Moon e também, como já tivemos, o Army of the Dead e até mesmo o anime Twilight of the Gods. E como é normal, tendo em conta esta parceria entre o Snyder e a Netflix, uma parte do fandom da DC viu isto como uma oportunidade de trazer de volta o Snyderverse para a plataforma, sendo que anteriormente já tinha sido abordado pelo próprio Zack Snyder que, caso a Netflix conseguisse obter esta parte dos direitos da DC, ele gostaria de acabar o universo na plataforma. É certo que neste momento temos o universo renascido da DC, em que está claramente a ser um sucesso com um fandom mais amplo, e não só, ou seja, em termos tanto de cinema como próprias séries, tem-se gerado um burburinho muito mais positivo à volta da marca da DC, o que devemos lembrar que não propriamente na parte da trilogia do Snyder, mas com os filmes mais recentes da DC, basicamente a marca estava no charco, ou seja, tinha perdido qualquer tipo de interesse para parte do público, até digamos mais geral, ou seja, nós nerds basicamente vamos ver quase sempre tudo, não é? Mas isso tinha-se refletido tanto nas estatísticas da HBO Max como também nos bilhetes vendidos para o cinema. Um dos exemplos disso foi o Aquaman, que no início o primeiro filme vendeu 1 bilhão, certo que era antes do Covid, ou seja, alterou-se completamente o cinema durante a era do Covid, não é? Mas o segundo filme caiu completamente. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Joker, em que o primeiro filme também fez 1 bilhão e depois nem sequer conseguiu cobrir quase os 400. Se bem que o Joker é um caso completamente diferente, não é? Ou seja, mas tudo isso para termos agora o renascimento nas mãos de James Gunn e do Peter Safran da marca da DC, que graças ao filme do Superman e mais recentemente à segunda temporada de Peacemaker, é palpável o nível de entusiasmo à volta deste universo e deste renascimento, digamos assim, da própria marca da DC. Sendo que um dos aspectos, não propriamente até só no universo do James Gunn, ou seja, também temos, por exemplo, Elseworlds, que são universos adjacentes ao universo compartilhado, digamos assim, por exemplo, do Batman do Matt Reeves, onde claramente também o entusiasmo é super elevado neste tipo de universo, tanto o primeiro Batman como a própria série do Penguin. Com isso, também podia aqui acrescentar este universo do Snyderverse e concluir assim a visão do Zack Snyder do início, que já começou há cerca de 12, 13 anos, com o Man of Steel. Um dos pontos que é sempre mais abordado não é trazer o universo completo de volta como era planeado no início, mas sim concluir a história, pelo menos, do Zack Snyder para a Justice League, em que o que ele queria fazer era criar mais 2 filmes para a Justice League, criando assim uma trilogia. Sendo como vimos no epílogo do Snyder Cut, e pelo que conhecemos da história que ele foi revelando ao longo dos anos, o Superman claramente ia ficar ao lado do Darkseid neste segundo filme da Justice League, sendo que ia descobrir que a Lois estava grávida e acabaria por morrer depois às mãos do Darkseid, colocando assim, depois de algum modo, as culpas no Batman, e teríamos aqui uma luta entre novamente fazer aqui um Batman vs Superman. Algo que esta história é muito familiar para quem leu ou jogou Injustice, do Zack Snyder para este universo, acho que se baseia muito nessa história. Com isto dito, o facto de ser mencionado, e claramente o que influenciou esta parte do fandom da DC a não desistir do Snyderverse foi claramente de conseguirem a versão do diretor depois na HBO Max, ou seja, depois do que aconteceu com a Justice League em 2017, em que o filme foi completamente arruinado e a versão do Zack Snyder foi destruída e ainda regravaram por cima novas versões para esse filme da Liga da Justiça com o Joss Whedon, que também houve mais uma controvérsia à volta com o diretor e, por exemplo, a Gal Gadot e tudo
mais. Ou seja, mas o universo em si passou por muita dificuldade, até diria mais fora dos bastidores do que nos próprios filmes em si e na história que eles estavam a contar. E é essa vitória de parte dos fãs para com um estúdio de renome, não é? Como é a Warner Brothers, que não deixa agora a parte deste fandom desistir e ver a história do Snyderverse acabar. Contudo, um dos pontos que coloca isto contra a possibilidade de realmente, se calhar, vermos a conclusão da história do Snyder são mesmo até os próprios atores. Porque, por exemplo, Ben Affleck, Gal Gadot e muitos outros já mencionaram que não estão dispostos ou nem sequer querem voltar a vestir o fato de super-heróis, não é? É certo que, provavelmente, se o Snyder os abordasse e tudo mais, se calhar conseguiria convencê-los a eles regressarem para pelo menos gravarem mais 2 filmes, para concluir assim a história, que ainda para mais ele alargou depois no epílogo no final da Snyder Cut, não é? Outros fatores que temos de ter em mente para a causa de que este universo provavelmente não vai regressar é a parte financeira. Não só o filme da Liga da Justiça foi completamente um desastre quando saiu no cinema, certo que era feito pelo Joss Whedon, ou seja, houve ali aquela alteração toda da história, mas mesmo o próprio Snyderverse não teve os números que a HBO desejava na altura quando estreou o filme na plataforma, sendo que no mesmo ano da estreia ficou até atrás de filmes do Aquaman e tudo mais, que, ou seja, que são versões já diferentes do que vemos, pelo menos no plot da história da Justice League. É certo que o filme do Aquaman foi um sucesso no cinema, portanto, de alguma maneira influencia sempre a parte depois no serviço de streaming, porque na verdade, se os filmes tiverem um bom burburinho à volta deles durante o cinema, influencia de qualquer maneira depois para ver em casa. Isso conseguimos perceber quase sempre pelas estatísticas todas que é apresentada ao longo dos filmes que saem no cinema e depois no streaming, né? Principalmente na Netflix. Contudo, como estava a dizer, nesta parte financeira, não só a Liga da Justiça foi um filme super caro e não rendeu de volta o dinheiro investido nele, como também o próprio Snyder Cut, a Warner Brothers injetou mais 80 milhões para conseguir concluir o filme na visão do Snyder. Ou seja, até o momento de sair a Snyder Cut, a ideia que o Snyder sempre deu era que estava basicamente acabado, só faltava dar o retoque nos efeitos especiais e tudo mais, mas na realidade provou-se que depois era preciso muito mais coisas. É certo que ele, por exemplo, não aceitou o salário de diretor e tudo mais, mas o filme foi um desastre financeiro para a Warner Brothers. E basicamente é apenas uma vitória da parte do fandom, que conseguiu ver que, a meu ver, eu gosto bastante da Liga da Justiça do Snyder, porque é algo, digamos assim, um filme fantasia e épico, mas com super-heróis. Portanto, eu gosto bastante desta versão do universo. É certo que para os fãs que esperam uma versão mais parecida com a banda desenhada, por exemplo, de Superman e tudo mais, como tivemos agora a versão de James Gunn, isto claramente não acontece na versão do Snyder. E possivelmente é um dos fatores o porquê dos filmes do Snyder não terem rendido tanto no cinema, porque havia esta versão sombria e tudo mais. Contudo, era uma versão muito palpável e desta parte fantasiosa e do que era ser os super-heróis no universo real. Isso é uma versão que eu por acaso gostei bastante da visão dele. How many of you are there? Not enough. Outros fatores que está contra o regresso deste universo, caso a Netflix realmente consiga comprar a Warner Brothers, é mesmo o facto dos últimos filmes que o Snyder fez para a plataforma da Netflix também não correram bem. Rebel Moon não conseguiu os números que a Netflix desejava quando investiu, já não estou certo no dinheiro, mas foi muito dinheiro no Snyder para criar esta nova franquia que, nas palavras do Snyder, poderia rivalizar com o Star Wars. Isso nota-se na inspiração porque devemos lembrar que o Rebel Moon foi um dos filmes que a Disney não aceitou do Snyder, ou seja, ele queria fazer um filme de Star Wars, mas rated R, ou seja, muito mais maduro. E para além disso, o Army of the Dead também não teve uma boa recepção, pelo menos para os gravatas da Netflix. Devo lembrar que a plataforma da Netflix é possivelmente das piores em apresentação de conteúdo no que toca a filmes, porque eles olham muito para a parte da estatística e, por exemplo, diretores que queiram fazer um filme mais indie e tudo mais, na plataforma não conseguem, porque eles apenas olham para as estatísticas e realmente o que tem retenção de tempo é o que eles deitam cá para fora à torta e direito. E isso é uma das razões porque, na minha opinião, os filmes da Netflix não são tecnicamente muito bons. Eu acho que em 10, pelo menos, aproveitamos sempre um ou dois, no máximo. Ou seja, e isso está basicamente tudo a arrumar contra o Zack Snyder. Também há rumores recentes, não temos confirmação de todo, portanto, não vamos entrar muito por aí, mas é interessante abordá-los neste tópico, porque os rumores recentes dizem que a Netflix, ou seja, cancelou o contrato que tinha com o Zack Snyder. E desse modo, já nem sequer vamos ter mais filmes do Rebel Moon, ou continuação do Army of the Dead, porque era um dos planos que o Snyder tinha para a Netflix, e com isso também, possivelmente, nem sequer temos, caso a Netflix compre a Warner Brothers, esta possibilidade do Snyder acabar a história na Netflix. Portanto, com isto tudo em cima, apesar de todo o alarido que se vê, com os hashtags pela internet e tudo mais, principalmente no Twitter, do regresso do universo do Snyder, com estes factos todos que eu apresentei aqui no vídeo, acho que é muito possível aceitar finalmente que
não vai regressar o Snyderverse. É certo que neste tipo de indústria nunca podemos dizer nunca, não é? Contudo, está tudo a rumar contra a vontade de Zack Snyder. Um dos pontos que levou também a mais, e isto já vai mais nas mãos do próprio Snyder, que gerou ainda mais este alarido todo para o regresso do Snyderverse, foi o próprio Zack Snyder, quando se juntou recentemente ao Instagram, começou a partilhar fotos deste universo. Não só dos filmes que ele fez para a DC, mas também de outros filmes que ele fez ao longo da carreira. Eu concordo que são literalmente fotos épicas. Contudo, depois quando caem na internet, pode dar a ideia do que o Snyder está a dar dicas de que realmente o universo vai regressar. E é certo que ele pode estar a tentar jogar, não digo sujo, ou seja, mas é tentar picar um pouco mais para não cair tanto no esquecimento, porque é uma das coisas que sabemos que o pessoal em Hollywood faz bastante, não é? E desse modo publicar para manter sempre esta ideia de que o regresso do Snyderverse é bastante possível. So you're fast. Uma coisa certa, era possível, pelo menos aos meus olhos, conseguirmos ter a nova versão da DC nas mãos de James Gunn e do Peter Safran neste novo universo coeso, e depois ainda tínhamos o universo alternativo do Batman, que é o universo criminal do Matt Reeves, e por mim não me fazia qualquer tipo de diferença termos um terceiro universo que seria o Snyderverse. Mas, por exemplo, as palavras do diretor ou do CEO da Netflix, quando anunciaram a compra da Warner Brothers, que ainda não está realizada, volto a frisar, disse que a ideia é continuar com o James Gunn e com o Peter Safran, porque a DC está em boas mãos. E sendo a Netflix uma empresa que olha muito só para a parte estatística, eles não têm como negar isso, porque tanto os dados da HBO Max como do box office em si, para o Superman e tudo mais, são muito positivos para manter o James Gunn na frente das coisas. Ainda para mais, o Superman tornou-se o filme mais procurado do Google, que é sempre é mais uma estatística, e o segundo filme mais alugado, ou seja, para ver em casa. Portanto, tudo se alia é que realmente o novo universo da DC é um sucesso. Podíamos pôr em cima da mesa, por exemplo, ao contrário do antigo, não é? Na minha opinião, eu realmente gostava de ver o fim desta história e darem a possibilidade, por exemplo, ao Snyder de acabar, pelo menos na parte de streaming, este universo. Porque mais tarde, caso o James Gunn resolva ir a caminho de um dos eventos mais épicos da história das bandas desenhadas da DC, que é o Final Crisis, que é basicamente a mesma coisa que vamos ter com os Vingadores, o Secret Wars, que é a destruição do multiverso e as incursões entre os diferentes universos, ou seja, podíamos ter um confronto entre o novo universo da DC e esta parte do Snyderverse, em que, por exemplo, até trazíamos de volta o Black Adam do The Rock e tudo mais. Ou seja, seria um culminar muito mais à frente de algo épico. Sabemos que são atores e pessoas reais, não é? E o tempo está a contar e passa para todos. E, portanto, não vamos ter assim muito tempo para tentar trazer isto de volta. Uma das coisas que eu gostava de ver para a conclusão da história é eles continuarem o universo do Snyderverse, mas, por exemplo, em animação. Acho que seria muito interessante ver a conclusão, pelo menos da história, nem que fosse em animação e até mesmo, caso isso nem se fosse possível, em banda desenhada. Ou seja, gostava pelo menos de ver o fim desta história que ele começou com Man of Steel, Batman vs Superman e depois a Liga da Justiça do Zack Snyder. Ou seja, tudo o resto no universo não conta para a história que ele estava a criar desde o início. Mas o que é que tu achas? Achas que é possível o Snyderverse regressar? E diz-me também qual era a tua opinião e se gostavas de ver a conclusão desta história que eu classifico como Elseworld, mais sombria e mais fantasiosa do Zack Snyder para os heróis da DC. Diz-me a tua opinião nos comentários abaixo e se gostaste deste vídeo não te esqueças de rebentar aí com esse botãozinho de like e subscrever o canal para não perderes nada do futuro. Se estiveres a ver no telemóvel, na mesma zona dos botões do like e de subscrever, existe agora um botão do hype, o que ajuda o canal a chegar a muito mais gente e a espalhar assim o conteúdo que faço aqui. Se me puderes ajudar, clicavas aí, de maneira a alcançar mais visibilidade. Obrigado pelo teu apoio e obrigado por teres assistido. Segue o Tretas nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Hey, buddy, eyes up here. You're gonna be fine.